Capítulo 1009. Leonard imediatamente se sentiu muito aliviado ao ouvir o velho Palês. Ele voltou sua atenção para a batalha em nível de anjo que aconteceu à tarde e perguntou bastante curioso: a qual anjo do caminho pertence aquele fantasma de serpente gigante? Palês Zoroaste ficou em silêncio por um momento antes de dizer com um suspiro: serpente do destino. O conselheiro da escola de pensamento da vida. Um anjo da sequência 1. Eu nunca esperei que ele se juntasse a eles. Conselheiro da escola de pensamento da vida? Ele também se tornou um abençoado do Senhor Louco. A carta correspondente é a roda da fortuna? Os olhos de Leonard se arregalaram ao perceber que a facção do Senhor Louco parecia comparável às 7 igrejas ortodoxas. Era realmente insondável. Cônsul da morte, serpente do destino, mensageira sem cabeça. Existem 3 anjos sob o comando do Senhor Louco. Não é de admirar que Klein tenha conseguido se tornar um semideus tão rapidamente. Quanto tempo se passou e eu já estive envolvido em uma batalha no nível de anjo. É realmente inimaginável como as coisas irão evoluir no futuro. Leonard segurou a carta e sentou-se no sofá. Ele sentiu outra sensação de urgência em digerir sua poção assegurador da alma e avançar para bruxo espiritual. Ele esteve ocupado recentemente acalmando as almas na região de Becklund, mas devido às inúmeras missões, ainda estava longe de completá-las. Ele não conseguiu encontrar uma desculpa ou oportunidade para visitar a cidade de Tingen para roubar os poderes daquela gota de sangue do eterno sol ardente. Além disso, a chegada dos avatares de Amon foi mais rápida do que ele esperava. Ao sul da ponte, Rua Rosa, Igreja da Colheita. Eileen White, que vestia uma túnica marrom de padre, estava em frente a uma longa mesa com castiçais. Ele observou Ernest Boyer trabalhando duro para limpar o altar antes de levantar a mão direita e apontar casualmente para o lado esquerdo. Esse lugar está sujo. Ernest Boyer, que também usava o traje de clérigo da Mãe Terra, lançou um olhar zangado para Eileen, mas ainda assim ouviu suas instruções e limpou novamente a área que não havia limpado seriamente. Eu sei que você está muito bravo. Foi assim que me senti quando soube que você escondeu deliberadamente informações importantes das informações do antigo castelo que me vendeu, disse Eileen com um sorriso, completamente imperturbável pelo olhar dele. Além disso, esqueci de informá-lo. Também sou visconde. Avancei na semana passada. Os viscondes sanguíneos correspondiam à sequência 5. Erudito Escarlate do Caminho da Lua 1. O ritual de avanço exigia a iluminação da lua cheia. Além disso, era necessário reunir diferentes metais, pedras preciosas e sangue de criaturas Beyonder que represente as diferentes fases da lua. Foi bastante complicado. No entanto, Eileen há muito obteve a promessa dos altos escalões dos sanguíneos de que um ritual de avanço gratuito seria realizado para ele. Ele poderia avançar facilmente quando a lua cheia chegasse. Quanto à digestão da poção Professor de Poções, ele completou a digestão sem colocar muito esforço nisso. Isso porque frequentemente ensinava plebeus que estavam dispostos a aprender na Igreja da Colheita a aprender sobre ervas e remédios, e até mesmo combinações de algumas poções especiais. E além de colecionar bonecas, pesquisar história e fazer trabalho voluntário na catedral, ele adorava pensar nas diferentes poções e considerar como elas poderiam ser usadas em diferentes situações de batalha. Você é um visconde? Ernest Boyer endireitou-se abruptamente enquanto exibia um olhar espantado. Entre os sanguíneos, como todos tinham grande longevidade, tinham uma população bastante grande. O número de características de Beyonder era limitado, então avançar era uma tarefa muito difícil. Era preciso estar em uma longa fila antes de ter a oportunidade de avançar.
No entanto, Enlil White era barão há apenas meio ano. Ernest lembrou que demorou 6 anos para passar de barão a visconde. Isso porque seu pai sofreu um ataque de vampiros artificiais. Seu falecimento lhe deixou a herança. Claro, o sorriso presunçoso de Enlil tornou-se óbvio, mas ele permaneceu contido. Obtive a característica de Beyonder da sequência 5 dos vampiros artificiais. Ernest Boyer olhou para Enlil, momentaneamente sem palavras. Ele sentiu que havia sofrido um golpe mais pesado do que a necessidade de fazer trabalho voluntário na Igreja da Colheita. Sua expressão é bastante interessante. Enlil fez uma careta e disse: talvez um dia você tenha que me chamar de senhor quando eu me tornar conde. Absurdo! Que arrogância! Ernest deixou escapar. Já sou muito humilde. Não mencionei que me tornaria duque ou mesmo príncipe. Como posso ser o Messias dos sanguíneos sem ser um anjo? Além disso, em nosso clube de tarô, o Senhor Mundo já avançou para se tornar um semideus. Madame Eremita não demorará muito. Este definitivamente será um clube cheio de semideuses. Enlil riu sem discutir com Ernest seus planos. Ele assumiu uma atitude de que tudo o que Ernest disse estava abaixo dele. Claro, também entendeu que a vantagem que um sanguieno tinha após o estágio erudito escarlate não existia mais. Tornar-se um conde não foi nada mais fácil do que um vampiro artificial avançar para o Rei Xamã II. A digestão da poção erudito escarlate ainda é relativamente simples. Tudo o que precisamos fazer é gostar sinceramente da lua, adorá-la e estudá-la. Isso é o que a maioria dos sanguíneos costuma fazer. Porém, o ritual correspondente está nas mãos dos semideuses. Sem a aprovação deles, mesmo que eu obtivesse uma característica de Beyonder de um rei chamando o sol, não poderei me tornar um conde. Enlil pode ser arrogante, mas sabia muito claramente o que seria exigido dele posteriormente. Havia 2 poderes centrais do erudito escarlate. Primeiro, era criar um ambiente que fosse vantajoso para eles. Quando o inimigo não era bom em espiritualidade ou em coisas relacionadas ao mundo espiritual, ele poderia criar os efeitos da lua cheia. Pelo contrário, também fariam a lua desaparecer, se necessário. Em segundo lugar, era para ganhar um teleporte instantâneo e um estado de forma espectral sob uma determinada área de iluminação da lua. Mesmo que fossem despedaçados por um inimigo, eles ainda poderiam se reformar sob o luar. E a força desses poderes foi derivada da compreensão e pesquisa do domínio da lua como eruditos escarlates. Quanto ao fortalecimento dos feitiços relacionados à escuridão, aos aprimoramentos dos efeitos das poções e à resistência às influências do tipo pesadelo, eles eram apenas complementares. Ernest ficou furioso com a atitude de Enlil. Quando estava prestes a falar novamente, viu o meio gigante imponente, o Travisk, sair de trás da catedral. Ele rapidamente inclinou as costas e abaixou a cabeça enquanto continuava limpando o altar. Enlil White também pegou seu pano e o castiçal, limpando sua superfície com grande habilidade. Na atmosfera silenciosa, ele pensou em algo. Se ele deixasse a Igreja da Colheita agora, os escalões superiores dos sanguíneos o forçariam a entregar os itens místicos e adereços sobrenaturais que obteve de Ernest. Eu realmente não tenho motivos para rejeitar o pedido deles, porque alguns dos itens não pertencem a Ernest em primeiro lugar. Enlil pensou seriamente sobre isso e decidiu voltar para a sala mais tarde. Ele estabeleceria um ritual e sacrificaria os despojos de guerra que recebeu ao Senhor Louco. Quando chegasse a hora, ele poderia dividir com outros membros como Estrela e Justiça. O juramento da rosa não pode ser sacrificado. É apenas uma parte do par de anéis. Quem o obtiver será descoberto e identificado pelo portador do outro anel.
Vou apenas tratar isso como um espólio de guerra. Vou entregá-lo ao Marquês Nibis esta noite. Devo poder trocá-lo por algumas recompensas. Quanto ao resto, não participarei da divisão. Enlil rapidamente bolou um plano. Quanto a saber se os altos escalões sanguíneos guardariam rancor por isso, ele não estava muito preocupado. Isso porque também mencionaria de passagem a cooperação que a facção de temperança da Escola de Pensamento Rosa havia solicitado ao entregar o juramento da Rosa. Esse assunto aconteceu na semana passada. Ele havia planejado informar um alto escalão dos sanguíneos, mas nas poucas mini-reuniões, o enforcado o aconselhou a fazer isso após a operação de punição. Isso acentuaria sua importância e atenuaria qualquer raiva ou ressentimento. Golpear com um pedaço de pau e oferecer uma cenoura? Naquele momento, Enlil de repente teve uma compreensão mais profunda da sugestão. Reticências. Rua Boquilund, número 160. Dentro do quarto de Duane Dantes. Os despojos de guerra recebidos são muito bons. Um broche de diamante que pode aumentar a energia e manter a lucidez enquanto resiste aos feitiços que atuam no corpo do coração e da mente. Uma estatueta de papel que pode prevenir qualquer dano fatal e perfuração psíquica. Um cinto que pode reduzir danos do sol e de relâmpagos. Uma carteira que contém mais de 300 libras. Depois de receber o sacrifício e retornar ao mundo real, Klein suspirou silenciosamente enquanto se sentava em frente à sua mesa de estudo. Ele então tirou um verme transparente. Ao ver esse verme, sentiu uma dor de cabeça, lembrando-se da dor de ter seu corpo-alma fraturado. Este era um verme espiritual que ele havia arrancado de si mesmo. Era para ser incluído no pagamento dado à serpente do destino, Will Alception. Ele já tinha uma ideia de como replicar o item que poderia brevemente permitir que alguém restaurasse suas forças. Era usar o verme espiritual como um recipiente e copiar o símbolo completo de antes para obter uma resposta do espaço misterioso acima da névoa cinza. Para isso, o resultado de sua adivinhação foi que ela teria bastante sucesso. A verdadeira essência desse item é na verdade um dos poderes da sequência 3 do caminho do vidente, sábio do passado. Pegar emprestado uma parte do poder do seu eu do passado. Responder com a identidade do louco definitivamente funcionaria. O único problema é que a dimensionalidade, o mistério, a complexidade e o perigo correspondentes dos símbolos não podem ser gravados diretamente em diferentes pedaços de metal. De acordo com o Will Alception, tenho que usar a cogitação e recorrer à minha espiritualidade para desenhá-los no verme espiritual. Se der certo, eu me verei. Vou me olhar do passado e verei a infância de Klein Moretti ou eu mesmo pendurado no casulo acima da porta de luz. Se for o último, é melhor se eu puder confirmar há quanto tempo estou pendurado. Klein entrou em estado de cogitação enquanto pensava. Então, continuou construindo símbolos com sua mente, permitindo que sua espiritualidade repetisse esse processo externamente à medida que penetrava no verme espiritual. Esta foi uma tarefa complicada e difícil. Se ele não tomasse cuidado, isso poderia levar ao fracasso. Quando os símbolos invisíveis caíram e aumentaram o verme espiritual, Klein tremeu de repente. O verme espiritual acendeu sozinho e se transformou em cinzas. Olhando para a palma da mão vazia, Klein sentiu uma dor de cabeça. Após um longo período de silêncio, ele murmurou silenciosamente: a vida com certeza é difícil. Notas: 1. Caminho do Boticário. 2. Sequência 4. Ponto.